Você já ouviu falar sobre a expressão tirar o elefante branco da sala? Essa expressão significa falar abertamente, né, sobre um problema muito grande, óbvio e incômodo, mas que todo mundo finge não ver, ou pelo menos quase todo mundo, tá? E este problema é o Matheus Pereira não comparece em jogos grandes. E quando eu falo não comparece, eu estou falando de gols e assistências, tá? Esse vídeo em si, ele não é sobre estatísticas, tá? Ele é sobre sensações, porque quando você fala sobre o Matheus Pereira, e aqui eu estou falando como um grande fã do jogador, né? É muito comum que a gente se apoie nas estatísticas, no mapa de calor, na quantidade de passes, nos passes chaves, nas grandes chances criadas, né? Mas esse vídeo não é sobre isso, tá? Esse vídeo é sobre sensações. E por que eu falo sensações? É porque a gente precisa que o Matheus Pereira apareça nesses jogos, tá? Todo mundo sabe da qualidade do Matheus Pereira, né? E é justamente por isso que a gente espera que ele, nessas partidas de mata-mata, né, de Copa do Brasil, de Libertadores e até de Campeonato Mineiro, a gente espera mais dele, né? A gente espera mais dele. Porque você pode estar pensando assim, pô, o Matheus vai eleger um vilão para essa eliminação. Não é sobre isso, tá? Até porque uma eliminação para o Flamengo não é nenhum absurdo, né? A gente está falando do time que mais arrecada na América do Sul, tem o melhor elenco da América do Sul, e o resultado em si não é o que incomoda o torcedor e não é o que vem incomodando o torcedor em várias eliminações. A gente está falando sobre postura, né? E aí não dá para a gente excluir o Matheus Pereira dessa equação, justamente porque ele é a principal referência técnica do time do Cruzeiro, né? Ele é o camisa 10, ele é o capitão, né? Por vezes ele é o capitão e ele tem o maior salário do elenco. Então, quando a gente vai falar sobre postura, não dá para a gente não passar pelo tema Matheus Pereira. E por que eu não estou fazendo um vídeo falando do Caio Jorge, falando do Gerson? Porque eu preciso ser honesto com a minha audiência, né? Eu não posso chegar aqui e fingir que esse elefante branco não está na sala, né? Eu já vi que várias vezes defender o jogador, me apoiando nas estatísticas e até tentando fazer o torcedor ver um outro lado da moeda, porque na minha opinião, o Matheus Pereira é um jogador que faz o time funcionar, né? Ele é um jogador que, quando você vai para o estádio, você observa só o Matheus Pereira em campo, você consegue entender a dimensão que ele tem para o time, né, para o funcionamento do time. As estatísticas, essas coisas, elas são para quem produz conteúdo, elas são para quem é jornalista, né, para quem trabalha com isso. O torcedor, ele se apega muito no que ele vê, né? E aí, quando eu falo no que ele vê, quando a gente olha para o jogo de futebol pela televisão, a câmera sempre está onde a bola está, né? Então, você não tem a condição, a não ser que você esteja no estádio, e aí você abdique de ver a partida por um todo e só observe o Matheus Pereira, você não tem a dimensão da importância dele. Então, a gente precisa sair desse campo que é lúdico e ir para o campo da efetividade, que é transformar essa importância de gols e assistências nesses jogos que são decisivos, tá? Isso porque a gente está acostumado a ter jogadores que vestiram a camisa do Cruzeiro, especificamente a camisa 10, que fizeram isso, né? E não só falando de momentos decisivos, mas de gols e assistência, sobretudo porque depois do Alex, né, que é o Alconcourt, né, ele e o Dirceu Lopes ali, a gente está falando de jogadores que, na verdade, eles eram mais meia atacantes do que meias criativos, né? Que é o caso do Matheus Pereira, é um jogador que ele depende mais do time para ele poder aparecer, depende do time concluir a chance que ele cria. Só que essa desculpa não cola mais, entendeu? Porque se o time não resolve, ele tem que resolver. Ele tem que resolver e o Matheus Pereira ele precisa decidir se ele quer ser um grande jogador que passou pela história do Cruzeiro, né, um bom jogador que a gente conseguiu ali apreciar, ou se ele quer marcar o nome da história do clube. E não adianta a gente, né, tentar se apegar a essa questão que eu falei do lúdico, porque no Cruzeiro, meu amigo, para você marcar o seu nome, você tem que ganhar título. E às vezes, nem ganhando título, você consegue entrar aí no hall dos principais jogadores que já vestiram a camisa do Cruzeiro. Vou dar um exemplo aqui: o Lucas Silva tem 2 brasileiros, né, 2 Copas do Brasil. O Lucas Silva talvez não entre no top 10 volantes da história do Cruzeiro, entendeu? Essa é a dimensão que tem você estar na história de um clube que é muito vencedor.
Então, só grandes atuações não vai ser suficiente, não, tá? E a única forma que o Matheus Pereira tem de mudar isso, né, além de ganhar os títulos, é ser protagonista desses títulos, tá? E ele tem uma oportunidade para mudar isso na terça-feira contra o Atlético, né? Começa uma eliminatória de Copa do Brasil, depois de uma eliminação de Libertadores, né? Então, assim, não vai ter nem muito tempo para digerir isso, já tem um outro compromisso muito importante. E o Matheus Pereira ele já está em débito com o torcedor, tá? Ele já está em débito, ele está devendo. Né? Ele precisa começar a pagar a sua conta. Não é que ele vai, se ele decide essa eliminatória, está tudo bem. Não, ele está começando a pagar uma conta que está ficando extensa. Né? Eu falei que eu não ia comentar sobre estatísticas, mas eu vi aparecendo aí, rodando um tweet, né? Falando que são 22 jogos de eliminatórios, né? Alguma coisa nesse sentido, e nenhum gol. Tem algumas assistências ali em Campeonato Mineiro, enfim, né? Mas quando a gente fala do camisa 10, do maior salário, muitas vezes capitão, é um jogador que tem um prestígio muito grande dentro do clube, ele vai precisar mostrar mais do que boas atuações com a camisa do Cruzeiro, né? Terça-feira, Matheus Pereira, começa a sua jornada para pagar uma conta que está ficando extensa, tá? Então, não é só o Atlético, é depois do Atlético, é ganhar o título para aí a gente começar a ver aonde que você se encaixa ali na história do clube. Porque você é cruzeirense, né, igual a gente, você é um cara que abriu mão de dinheiro para poder estar no Cruzeiro, né, principalmente no período de empréstimo livre, para viabilizar a operação, você abriu mão de parte do salário, eu valorizo isso, né? Mas ninguém vira ídolo de um clube por abrir mão de parte do salário, ou por fazer uma grande atuação na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Talvez em outros clubes você conseguiria isso, no Cruzeiro não, né? E com o agravante de você ser um de nós, né? Você ser um de nós. Felizmente, eu pude ver aí a sua entrevista pós-jogo, onde você fala que você está ciente que você pode e precisa entregar mais esses jogos. Eu ficaria muito preocupado se você tivesse cômodo com essa situação, tá? Como eu disse, esse vídeo não é para dar hate, esse vídeo não é para você odiar o Matheus Pereira, esse vídeo é uma conversa. Eu preciso ser honesto com a minha audiência. Eu sou um cara que sempre optou por ir pelo caminho de galera, vamos ver o que o Matheus Pereira faz ali com a bola rolando, a importância dele para o time, mas não tem jeito, meu amigo. Você vai ter que colocar você vai ter que colocar essa bola para dentro aí, meu cara. Lá ele, né? Você vai ter que arrumar um golzinho, uma assistência, para, igual eu falei, começar a pagar essa dívida com o torcedor que tanto aposta em você, que tanto acredita e que tanto te apoia. Galera, né, na descrição desse vídeo tem alguns links importantes, tem um produto em promoção do Cruzeiro, que é uma camisa oficial, né, de concentração da Adidas, que está em promoção no Mercado Livre por apenas R$ 222, tá? Então, entrem lá na descrição, tem vários links importantes, grupo de WhatsApp, grupo de promoções, link para virar membro e o link desse produto aí que eu selecionei para esse vídeo, para você clicar lá e ter um produto oficial do Cruzeiro, né, com um preço acessível e justo, beleza? Por esse vídeo é só, um abraço, até a próxima e tamo junto.